Por quê? Porque é de lá aonde partem os caminhos da vida. Let me tell you something. Existe um fenômeno que tem estado a crescer muito nos últimos tempos. Aliás, quem me conhece sabe que eu falo muito sobre isso. Existem pessoas dentro da igreja, né? Que à medida que Deus vai lhe promovendo, vai lhes dando graça, vai lhes ajudando, vai lhes elevando, vão se tornando, né? Alguns vão se tornando tão grandes que já não se submetem às suas lideranças. Ok? Vão se tornando tão grandes que já não se submetem à sua liderança. Mas olha aqui, a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Mas faz o quê? Dá graças especiais aos humildes. Não, se você for crescendo, mas andando em desobediência e em insubmissão, Deus pode estar te resistindo. Você pode atrair coisas não muito boas na tua vida. Entretanto, você lá está a ir. Mas podias ter alcançado muito mais se continuasses debaixo da autoridade que Deus te colocou. E nenhuma autoridade há, senão aquela que Deus é quem dá. Você sabia que a autoridade que um pastor tem não é necessariamente pela pessoa dele. É uma autoridade que Deus investiu nele. E quando você não se submete, você despreza a autoridade que Deus colocou dentro da vida de um líder. Você pode ter algo contra a pessoa, mas não diz respeito ao que Deus colocou na pessoa. Aleluia. Não, o que é que eu quero? Né? E versículo a seguir rápido, versículo 6, diz assim: se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele fará o quê? Exaltará você. Em sua ocasião oportuna. Irmão, depois, ou seja, a humildade procede sempre à glória. A humildade procede sempre à exaltação. Em ocasião oportuna, a tua exaltação virá. Versículo a seguir rápido. Diz: deixem com Ele todas as suas preocupações e a ansiedade, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Muitas das vezes nós isolamos esse versículo, mas esse versículo está ligado na mesma linha de pensamento. Ou seja, sabe que às vezes você tem preocupação em relação, por exemplo, a quem te lidera, e você fica ali, mas, e às vezes por causa desse teu sentimento, você poderá sair da graça e não estar mais debaixo. Ele está dizendo: não, aquilo que te preocupa, deixa com Deus. Aquela que é a tua inquietação, você deixa com Deus, porque Ele está sempre cuidando de você. Você anda só na humildade, permaneça no teu lugar, porque a seu devido tempo, a exaltação que vem da parte de Deus vai chegar até você. Não. É preciso ser humilde para honrar e respeitar. Porque a honra é uma ordem que vem de Deus. E para você fazer aquilo que Deus fala, você precisa de ser humilde. Aliás, eu sempre vos disse que eu concordo muito com a definição de humildade que foi dada pelo pastor Crefodola, em que ele diz que humildade é aceitar a palavra de Deus. Eu concordo com isso. Porque para você fazer a palavra de Deus, meu irmão, você tem que ser humilde. Para você fazer o que Deus te fala, seja a teu favor, não, seja a teu favor ou contra você, mas para você fazer o que Deus fala, você precisa de ser humilde. É preciso ser humilde, é preciso andar em humildade, é preciso guardarmos sempre o nosso coração e permanecermos na humildade para fazermos aquilo que Deus nos pede, nos instrui, nos ensina na sua palavra. Para você responder a palavra de Deus, você precisa de manter esse coração. Aleluia. Ok. Revista-se de humildade. Não, lembra-te, atenção. Agora, lembra-te que isso também já faz parte da natureza do teu espírito. Aleluia. Se você é nascido de novo, faz parte da natureza do teu espírito.
está dentro de você. O mesmo Espírito de Cristo está dentro de você. Mas o que você precisa é o que eu usei a expressão, de se revestir-se disso. Fluir nisso, andar nela. Condicionar o teu ser para isto. Sabe, uma das coisas que eu faço muito para manter na palavra, em qualquer área da vida, não é? Em qualquer área da vida, é sempre verificar o meu coração. É um exercício que eu faço sempre. Sempre verificar o meu coração. Tem que ter sempre esse hábito de verificar o teu coração. Para te ajudar a permanecer nos lugares que Deus quer que você esteja. Se tu criares e desenvolveres o hábito de sempre verificar o teu coração, você vai dar conta quando você já saiu da humildade e já evoluíste para a soberba. Vais dar conta. Muitas das vezes, atitudes refletem o que está no nosso coração. Palavras então já nem se fala, refletem o que está no teu coração. Jesus disse, não é o que entra que te contamina, mas é o que sai. Por quê? Porque é do coração do homem que saem todas as maldades que ele descreveu. You have to always, tens que sempre criar essa prática. Quando alguém te chama, quando alguém te corrige, quando alguém te repreende, mesmo quando alguém opina a você, verifica sempre o teu coração. Eu gosto de chamar o barômetro do coração, está sempre lá. Olha, sabias que o coração não engana? O nosso coração não mente, irmãos. Aleluia. As tuas palavras podem mentir, mas o teu coração não mente. Revista-se de humildade. Ande na humildade. Encha-te disso, ok? E deixa que ela flua. Porque a soberba e o orgulho, Deus resiste. Mas Ele exalta, dá graça e concede bênçãos espirituais ou especiais aos humildes. Tiago capítulo 4, rápido. Tiago 4, versículo 6, 7 e o versículo 10. Não, diz assim? Não, podes manter o Sef. Antes, Ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Irmão, é interessante isso. Nós não paramos muito para estudar isso. Mas olha aqui, diz, Deus resiste. Quer dizer, Deus, com tudo que Ele é, também resiste. Mas é interessante que o que faz Deus resistir é o orgulho. Have you looked at that? Paras para analisar isso. Quer dizer que o orgulho é mesmo horrível. O orgulho é bom, não é bom. O orgulho não é bom. I'm telling you the truth. O provérbio diz que o orgulho procede da destruição. E eu costumo dizer, quando você vê um homem orgulhoso, não tardará, você vai ver a destruição dele. Mas o que eu quero que vocês reflitam comigo nessa manhã ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7, disse, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de quem? De vós. Versículo 10, salta por 10. Ok, diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele fará o quê? O que é que Ele fará? Aleluia. Eu disse que vou falar de honra. Mas por que estás a enfatizar tanto a humildade? Porque é necessário você ser humilde para você honrar. É necessário você ser humilde para você respeitar. É necessário você ser humilde para você se submeter. Malaquias capítulo 1. Vamos ler Malaquias capítulo 1. Malaquias, podes me dar em NVT? Podes me dar em NVT. Oh, boy. Malaquias 1. Vamos ler a partir do versículo 6. Malaquias 1, 6. Não, diz assim, irmãos.
Não, o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Hello? Deus está a falar. Está a falar aos sacerdotes, aos líderes do seu povo. Diz: o filho honra o seu pai e o servo respeita seu senhor. Então, se eu sou pai e se eu sou senhor, porque o filho honra o pai, o servo honra o senhor. Então, se eu sou pai e também sou senhor, então onde é que está a honra que eu mereço? Aleluia. Diz: onde é que está a honra que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Isso é muito interessante. Por favor, siga-me. Ok? Não, ele diz: vocês desprezam o meu nome. Não, só o fator de desprezarem o seu nome já estão a desonrar a ele. Aleluia. Diz: vocês desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira te desprezo? De que maneira desprezamos o teu nome? Não, versículo a seguir. Ele diz assim: vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. Ok? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Diz: vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Está a falar para os sacerdotes. Mas à medida que você está a ler isso, por favor, ouça Deus a falar contigo. Vocês o contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Não, algumas vezes você já viu alguém te dizer assim: ei, ou seja, alguém, por exemplo, está a trazer, né? Vamos supor, está a falar contigo e está a estimar com alta estima o teu líder. E alguma outra pessoa diz: não, mas também não é para tanto, né? Não precisa exagerar. Não precisa ir até ali. Isso basta, isso é suficiente. Hello? E ele diz: de que maneira contaminam o sacrifício? E se vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor, ou seja, vocês profanam, vocês tomam de ânimo leve, vocês levam de leviandade aquilo que é sagrado, aquilo que é santo do Senhor. Versículo a seguir. Diz: acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Apresentem oferta como essa a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Se nem os governadores você conseguem fazer isso, por que vocês trazem para mim? É o que Deus está a falar aos sacerdotes. Mas eu estou a dizer para vocês, à medida que nós estamos a ler isso, ouça Deus a falar contigo. Se nem para os governadores isso serve, por que vocês trazem para mim? Disse Deus: aonde que está a honra que eu mereço? Continuando, versículo 9. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês, mas porque Ele atenderia, uma vez que apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu disse aleluia. Sou filho, honra o pai. Aleluia. Sou filho, honra o pai. Não, e aqui não estou ainda a falar até de filhos espirituais. Estou mesmo ainda a falar de você como filho do teu pai. Vamos ler aqui um texto. Efésios capítulo 6. Não, mas Deus disse: o filho honra o pai, o servo honra o Senhor. Então, eu sou pai, eu sou Senhor. Logo, eu mereço honra como pai, como Senhor. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia nos ensina como honrar a Deus, por exemplo, de várias maneiras. Sabias que só a tua postura diante de Deus demonstra quanto você honra Ele? Did you know that? Só a tua postura.
Só a maneira como você vem à casa do Senhor demonstra igualmente isso. Alguns de vocês, se marcarem contigo um appointment, uma reunião, um meeting, pode ser do teu interesse, ok? Eu acredito que você não vai querer chegar tarde naquele lugar. Estou errado ou estou certo? Porque se você chegar tarde, já pode ser uma nota negativa para você. Não, eu sei que muita gente não gosta quando a gente faz essa comparação. Mas a minha pergunta é, por que você não pode fazer isso com Deus? Just tell me. Não, just tell me. Por que você acha que chegar à igreja a qualquer hora é normal? Why do you think so? Não é Deus um ser real? Não é Deus um ser real? Quem de vocês colocaria o teu chefe à espera de você para uma reunião em que ele próprio é quem convocou? Não é Deus um ser real? Ou porque fisicamente ele não está aqui, você acha que ele não merece essa honra? Mas a Bíblia diz que as coisas espirituais são mais reais do que as coisas naturais. E você está a orar para Deus te abençoar. Ele é misericordioso. Mas entenda uma coisa. Tá vendo? Ele fala, Deus dá bênçãos especiais. Em outras palavras, ou seja, numa outra versão diz, Deus dá mais graça. E tudo que você precisa para ser efetivo na tua vida cristã é mais graça. Porque mais graça é mais habilidade, é mais capacidade. Quando você é um homem agraciado, um homem favorecido por Deus, não tem nada que coopera contra ti. Teu líder convoca um meeting, você não aparece, não fala nada. No, guys, I tell you. Sabe, eu sempre vos disse há um tempo atrás, prosperidade, por exemplo, é um conjunto de muitas coisas. São princípios que estão todos eles revelados na palavra. E você precisa de aplicar todos eles, se você quer levar a tua vida para uma outra dimensão. Ok? Então, vou dar um exemplo. Você não pode só orar e dizer que ok, eu oro, na oração eu recebo. Good, na oração você recebe. Mas à medida que você está a orar, recebe na oração. Estás a honrar, recebe na honra. Tá percebendo? Estás a aplicar o princípio, recebe também naquilo. Ou seja, de todas as maneiras que Deus revelou, você recebe. Resultado, tua vida vai ser sempre de glória em glória. Por isso é que às vezes algumas pessoas dizem, mas vocês pregam isso, mas eu não vejo. Não, a questão é que você só está a fazer uma parte. Você tem que fazer completo. Vou dar um exemplo. Você prega muito, ora muito, mas você não honra teu pai em casa. What is this? What is that? Qual é o valor da tua oração e da tua pregação? Se em casa você não honra teu pai. Deus disse, honra teu pai. Tá vendo? Deus disse, honra teu pai. Então, pela oração, você pode até receber, mas estás a falhar aqui. Estás a falhar aqui. Então você tem a orar, mas a soberba no teu coração, quem está te resistir? Deus. O que você está a orar não está a vir, mas por quê? Porque a soberba continua a encher teu coração e Deus próprio é quem está a te resistir. Só ele diz, o filho honra o pai. Efésios capítulo 6, rápido. Efésios capítulo 6. Vamos rápido. Diz assim, vós filhos, aliás, vocês conhecem esse texto? Eu disse no início, é preciso ser humilde para fazer o que Deus fala. Eu lembro-me uma vez, estava num óbito de um senhor que era basicamente um pai para todos os seus sobrinhos. E enquanto eu estava lá, conversava com um dos sobrinhos, ele me disse assim, sabe de uma coisa? Eu gostaria de ter honrado muito mais o meu tio.
Hoje paro e penso que eu podia ter feito muito mais pelo meu tio. Mas a verdade é que ele já não está presente. Não espera que isso aconteça contigo. Há coisas na tua vida que vão acontecer quando você andar nesse princípio. Eu disse, nem estou ainda a falar de pai espiritual, estou a falar do teu próprio pai. Your own father. Porque aqui Deus não está a falar para pai espiritual. Eu posso aplicar isso para a paternidade espiritual. Mas aqui é claro. Disse, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor. Quer dizer, a tua obediência ao teu pai é um ato que você está a fazer a Deus. Agora, se o teu pai é azul, é preto, é branco, é lilás, man, Deus diz, honra até eu, pai. Sabe que há pessoas que gostariam que o pai do outro que fosse o pai dele? Eu disse, nunca fala isso. Você está dizendo que Deus errou quando te fez ser filho daquele Senhor. You don't do that. Ninguém escolhe o pai que tem. Sim, é verdade que ele tem coisas que você não concorda. Mas o que é que Deus disse? O que é que Deus disse? O que é que Deus disse? O que Deus disse? Sede desobediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Versículo a seguir. Honra a teu pai e a tua mãe. Que é o primeiro mandamento com quê? Com promessa. O primeiro mandamento que você encontra na lei. Não, ele não disse que é o primeiro mandamento. Ele disse o primeiro com promessa. Quer dizer, tu tens vários mandamentos, mas o primeiro que aparece com uma promessa é o mandamento de você honrar o teu pai e a tua mãe. Tá vendo? Não, vê o lugar da honra e o que é que ele traz. Tanto que até no mandamento é o primeiro que traz promessa. E qual é a promessa? Vê só aqui, versículo 3. Ele diz, oh boy, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre o quê? Sobre a terra. Aleluia. Eu às vezes costumo dizer, há pessoas que morrem prematuramente. Não é porque um mal, só porque não sei o que, andavam já atrás da vida dele. Não, não, não. Vê só como é que você lida com teus pais. That's it. Então, nós lemos em Malaquias, ele disse, o filho honra o pai, o servo honra o Senhor. Então, vamos ver agora, o servo honra o Senhor. Não, no mesmo Efésios 6, versículo 5. Versículo 5 diz assim, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Hello? Obedecei a vossos... Não, quando ele diz segundo a carne, está a dizer, okay, está a dizer ao teu chefe. Está a dizer àquela pessoa a quem você se submete lá, fora da fé. Ok? Fora da fé. Não, ele pode ser ateu, pode ser ímpio, pode ser whatever, mas Deus está a dizer, come on, obedeça a ele. Não, atenção que a tua obediência a qualquer homem nunca deve ser superior à obediência que você dá a Deus. O que quer dizer que sempre que a tua obediência colocar em causa a palavra de Deus, aí você fica com a palavra de Deus. Aleluia. Mas o que ele diz aqui, servos, desobedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como quem? Como a Cristo. Versículo a seguir. Diz assim, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quer dizer, lá no teu local de serviço, ou lá onde você é um servo, seja onde for, ele está dizendo o que você está a fazer, atenção, que você está a fazer para Deus, não para os homens. Aleluia. Não, olha como é que nós teríamos uma melhor sociedade se todo mundo entendesse isso. Continuando, diz assim, fazendo de coração. Não, volta só.
Volta só, diz, fazendo de coração, quer dizer, obedecer é vontade de Deus. Eu obedeço porque Deus me disse para obedecer. Come on! Como é que você não vai ser promovido, meu irmão? Como é que você não vai ser destacado? Versículo 7, rápido. Não, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não a quem? Aos homens. Versículo a seguir. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de quê? Pessoas. Eu gosto muito de falar para as irmãs, as mulheres, as donas de casas. Estou a falar as filhas de Deus que têm servos e servas em casa, que têm empregadas em casas, que têm domésticas na vossa casa. How do you treat them? How do you treat them? E ainda que não for cristão, how do you treat them? Não, ele disse, os servos obedecem ao Senhor, mas ele também, o Senhor, faça o mesmo para com eles. Honrem eles. Dê a eles a honra que é devida a eles. Aleluia. Não, 1 de Timóteo capítulo 6. Rápido. Eu estou aí para algum lugar. Não, 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 1, rápido. Diz, todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ok? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Quer dizer, quando você até é servo de Deus, é filho de Deus, no teu local de serviço, ou mesmo na sociedade, ok? Já agora, como é que você trata as pessoas? Aonde você vai? Como é que você trata o guarda lá daquela empresa onde você entra todos os dias? Como é que você trata o segurança do banco que você entra todos os dias? Como é que você trata as autoridades que Deus colocou? Como é que você trata elas? Se você é filho de Deus, Ele diz para que a doutrina e o nome de Deus não sejam o quê? Blasfemados. Aleluia. Os filhos honram o pai, o servo honra o Senhor. Nós, os homens, os filhos de Deus, os servos de Deus, nós honramos ao Deus nosso Pai. Provérbios capítulo 3, rápido. Provérbios 3. Oh my goodness. Can I finish this? Provérbios 3. Rápido. Aliás, vocês já sabem, versículo 9. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Aleluia. Diz, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Essa é uma das formas que você honra a Deus. Quando você traz para Deus a tua primícia, você está a dizer que Deus está em primeiro lugar. Você está a dizer que você honra ao Senhor, porque você reconhece que o que você hoje tem é dele que vem. Aleluia. E não há ninguém que honra a Deus com o que ele tem e que fique da mesma maneira. Não é possível você pegar no que é teu para honrar a Deus e Deus não te responder da mesma maneira. Não é possível. Não é possível. Se você honra o rei, você vai receber a honra do rei. Então diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Versículo a seguir. Ele diz: e se encherão os teus celeiros. Pessoal, diz, se tu fizeres isso, não te vai faltar. Irmão, estou a vos mostrar um caminho para a abundância. Um caminho para crescimento. Um caminho para prosperar. Aleluia. Não, vou falar aqui algo rápido que foi soprado no meu ouvido. Aqui não envolveu oração.
Não envolveu oração, só disse honra e se encherão teus celeiros. Disse honra, transbordarão de vinho os teus lagares. Disse honra, teus celeiros se encherão. Não meteu oração, só disse honra a Deus com o que é teu. E ele disse se encherão teus celeiros. Quando você coloca o que é teu à disposição de Deus, por favor, faça de coração e tenha certeza que Deus vai responder da mesma maneira. Aleluia. Eu disse aleluia. Não, a seguir rápido, eu tenho que terminar. Mas a minha linha de pensamento tem que ficar convosco. Não, nós também somos chamados a nos honrar uns aos outros. Ok? Uns aos outros. Como filhos de Deus. Estimem-se uns aos outros. Você sabia de uma coisa? Deus não está só em ti, Deus também está no outro. E por que nós honramos o outro? Não é porque ele está bem ou mal vestido. Eu não sei. Não, ou seja, how do I put it? Como é que eu ponho isso? Sabe, muitas das vezes nós temos a tendência de olhar para a aparência das pessoas e dar a eles o respeito, a honra, em função de como eles estão apresentados. Mas você sabia que todo filho de Deus carrega Deus dentro de si? Você sabia disso? Todo filho de Deus carrega Deus dentro de si. E quando eu honro o filho de Deus, eu estou a honrar o Deus que está nele. Eu estou a honrar Deus que está nele. Quando eu estimo o meu irmão, o que eu estou a fazer? Estou a estimar o Deus que está nele. A razão pela... Por quê? Porque você coloca sempre o outro em primeiro lugar. O amor coloca sempre em primeiro lugar. Estimem-se uns aos outros com a mais alta estima. Aleluia. Eu disse aleluia. São dessas coisas que tornam a tua vida bonita, meu irmão. Entendeu? Quando a excelência moral, a excelência do teu espírito se reflete nessas coisas. Diz, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Oh my goodness. Eu podia vos falar muito mais coisas. I tell you. Aliás, eu costumo dizer aos líderes, aos servos, eu digo sempre, mesmo os moderadores, quem passa aqui em cima eu lhe digo sempre, quando você sobe diante da congregação de Deus, você está diante de filhos de Deus, que são chamados por Deus para serem reis e sacerdotes. Então você não se dirige com as pessoas de qualquer maneira. You don't talk to them anyhow. You don't do that. Você não fala isso. Se você não falaria isso com teu chefe, nem com o presidente, então não fala também com teu irmão. Até por quê? Porque Deus mora dentro deles. Aleluia. Eu disse aleluia. Não, rápido. Honra as autoridades. Romanos capítulo 13. Romanos 13, rápido. Oh my goodness. Alguém está a receber alguma coisa? Romanos 13, rápido. Versículo 1 e 2. E depois vamos saltar no versículo 7. Rapidinho. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus. Elô. Disse, não há o quê? A autoridade que não vem de Deus. Não, coloca assim, para você entender, coloca assim. Esse poder chamado autoridade, isso só Deus é que dá. Ok? Só Deus é que dá. Se algum homem está em alguma posição de autoridade, é Deus quem deu a autoridade. A autoridade é de Deus, a autoridade é divina. Pode não ser Deus que lhe meteu naquele lugar, mas a autoridade que ele tem naquele lugar, isso é algo que vem de Deus.
E porque a autoridade é de Deus, Ele te diz, submeta-te à autoridade que vem de Deus, investida nessa pessoa que está naquele lugar. Did you guys understand it? Entenderam isso? Yeah. So, não esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 12. Rápido, diz, por isso, quem resiste à autoridade, resiste o quê? A ordenação de Deus. Did you see that? E ele diz, e os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Condenação. Não, versículo 10, rápido. Então ele, 7, diz, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, dê a cada um o que você deve. Aleluia. Não, e é pegando mesmo nessa deixa que a gente vai ler agora. 1 de Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Vamos pegar no versículo 17. Versículo 17. Ok. Oh my goodness, thank you Lord. Não, olha aqui o que é que ele diz. É interessante. Os filhos honram o pai, servos honram os seus senhores. Nós devemos nos honrar uns aos outros. Nós honramos a Deus. Nós honramos a autoridade. Aleluia. Nós nos honramos uns aos outros. Mas é interessante que eu notei que ele diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Why this? E eu meditei um pouco disse, Deus, mas por que esses? Por quê? Por que esses? Por que esses? Porque esses labutam na palavra. E a palavra de Deus é o que você precisa para crescer. A palavra de Deus é o que comunica para ti a tua herança em Cristo Jesus. A palavra de Deus é que é a tua vida. A palavra de Deus é a tua vida. Aleluia. E então ele diz, ei, come on. Aqueles que governam bem. Está falando agora da casa de Deus. Os presbíteros, os líderes, os pastores que governam bem. Atenção. Disse, sejam estimados por digno de duplicada honra. Não, quando eu li o texto de Pedro, eu vos disse, eu ia voltar para aquele texto. E eu disse, aqui tem elementos importantes, vocês têm que prestar atenção. Olha para quem vos alimenta. E olha para aqueles que realmente dedicam sua vida para cuidar de si. Se esses governam bem, Deus disse, eles são dignos de duplicada honra. Sabe que há pessoas, às vezes, querem honrar melhor os de fora do que os próprios de dentro. Aliás, Jesus disse que o profeta não tem honra senão na sua própria terra. Paulo disse, ainda que tiveres 10.000 tutores, mas você só tem um único pai. Você pode ouvir aqui, pode ouvir ali, pode ouvir aqui, mas quem cuida de ti? Quem dá sua vida para guardar você no Espírito? Quem ora por ti? Quem trabalha para trazer para você? Quem realmente busca em Deus te ver no nível que Deus quer que você esteja lá? Ele disse, olha para todos esses. Disse, estes são merecedores de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aleluia! Olha o versículo a seguir rápido. Oh my goodness. Versículo a seguir. Porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debrulha. E digo, é o obreiro do céu. Agora, se você percebeu o primeiro versículo, você não poderá ter mais problema com Gálatas 6,6. Ok? Gálatas 6,6, rápido. Gálatas 6,6. Olha só, diz, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Porque até o que você tem, você recebe pela instrução da palavra. Quem labuta na palavra, quem trabalha na palavra,
quem te traz a perfeição em Jesus Cristo pela palavra. Deus disse: essas pessoas são dignos de duplicada honra. Se hoje você é o que é pela palavra de Deus. Se hoje você testemunha, é pela palavra de Deus. Mas quem te leva ao entendimento desta palavra, ele diz: ele é digno de duplicada honra. Irmãos, é Deus quem falou isso. Não somos nós quem falamos isso. Honra é de Deus, aleluia. Oh my goodness, vocês vão amar isso, vocês vão amar isso. Não, vamos rápido para 1 de Tessalonicenses capítulo 5. Rápido mesmo, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Alguém está aprendendo alguma coisa hoje? Versículo 12. 1 Tessalonicenses 5, 12. Não. Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais, olha aí, reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. Reconheçam os que trabalham sobre vós e que vos lideram no Senhor. Diz: reconheçam essas pessoas, ok? E vos admoestam, ok? Vos ensinam, vos exortam, vos instruem. Versículo a seguir rápido. Oh my God. Now, look, listen. O Espírito de Deus me disse alguma coisa interessante agora. Me disse alguma coisa interessante agora. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Vou te falar uma coisa. Não, independentemente de quão Deus te agraciar, do quão grande você se tornar em Deus, nunca se permita sair do lugar da honra. Nunca se permita fazer isso. Honre sempre a quem Deus te deu. Ele diz: e que os tais, ou seja, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Aleluia. Ou seja, reconheçam eles tenham em grande, não disse só eles tenham em estima, disse eles tenham em grande estima. Versículo, o último texto, se calhar para hoje, vamos ler Filipenses capítulo 2, rápido. Oh my goodness. Filipenses 2, 25. Filipenses 2, 25. Não. Prestem atenção no que está acontecendo aqui. Paulo diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. A seguir, não, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Não, e de facto esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tristeza sobre tristeza. A seguir, por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra. Aleluia. Recebam ele no Senhor e tenham em grande estima. A outra versão diz assim: tenham em grande estima. Aleluia. Recebam ele e tenham-no em grande estima. Aleluia. Eu disse aleluia. Davi era um homem extraordinário. Uma das coisas que você encontrava na vida de Davi era o respeito que ele tinha pela unção de Deus. O respeito que Davi tinha pela unção de Deus era algo que lhe fazia
fazia dele um homem muito, 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 muito diferente dos comuns. Até o ponto de que num episódio, um homem apareceu até Davi, vindo da batalha, um amalequita, vinha da batalha, e Davi olhou para ele, disse: vens da onde? Ele disse: olha, eu venho da batalha, sou amalequita. Então, conta-me lá o que aconteceu. Eu disse: epa, a coisa ali está muito quente. Aliás, o rei Saul morreu e o seu próprio filho Jonatã também morreu. Davi disse: como é que você sabe que Saul morreu? Disse: não, por acaso eu passei e o rei já estava ferido, mas ainda tinha ele. E ele olhou para mim e me perguntou: jovem, vem para aqui. Por favor, faça-me um favor. Por causa dos meus inimigos e porque ainda tenho vida em mim, pega na tua espada e tira a minha própria vida. O homem está contando Davi. E ele disse: e ali eu peguei na espada e eu matei o rei. Davi disse: o quê? Disse: você matou o rei? Disse: mas como é que você não teve nem sequer medo de colocar tua espada sob o ungido do Senhor? Não, naquele momento Davi ficou totalmente angustiado, totalmente triste. Não, lembra-te que Saul, rei Saul, perseguiu Davi durante quase toda a sua vida e quis lhe matar. Quando Saul percebeu que a unção de Deus estava sobre Davi e Davi seria o próximo rei, perseguiu Davi de todas as maneiras. Mas olha aqui, Davi era perseguido, mas tinha um grande respeito pela de Deus que estava na vida de Saul. E por algum momento Davi parou, ainda triste com a notícia, e depois Davi lhe disse: não, vem de volta, vem. Mas você é quem? Quem é você? Porque ele não estava entendendo, nem estava a acreditar. Como é que você não teve nem sequer medo de colocar tua espada no ungido de Deus? Disse: você é da onde? Quem é você? Você é da onde? Davi não queria necessariamente saber qual era a origem dele natural, mas você é da onde? Como é que você não consegue ter tal temor? E aí imediatamente Davi mandou um dos seus servos acabar com a vida desse jovem, porque a própria palavra dele foi contra ele, em que ele mesmo disse que ele matou o rei o rei Saul. Mas a questão é, Davi podia estar alegre, porque aquele que ele perseguia agora é morto. Mas se você ler a lamentação de Davi, oh my goodness, você vai ver o respeito e a estima que Davi tinha sobre o ungido de Deus. Alguém está aqui nesse lugar? Que nesta manhã o Espírito de Deus coloque o teu coração no lugar certo. Que nessa manhã o Espírito de Deus coloque o teu coração no lugar certo. Não permita, o Espírito Santo me disse: não permita que alguma coisa te tire do lugar de honra. Don't allow that. E muitas das vezes o diabo traz situações, traz coisas para tirar você do lugar da honra. Aleluia. Eu disse aleluia. Eu disse aleluia. Aleluia. Ora barabasata labande lebrosa amanda. Glória a Deus, aleluia. Come on. A unção de Deus está presente nesse lugar.